Queridos amigos, irmãos sacerdotes, uma mulher, tão grande é a sua fé. É uma cena única no Evangelho desta noite. Uma mulher e a sua fé. A sua fé que tocou Jesus. E ele não ficou indiferente ao seu pedido dessa mulher tão insignificante. Ela mostra uma grande perseverança. Não deixou ele sair. Ele não volta do mesmo encontro com Cristo, mas em oposição à posição dos discípulos e à crítica de próprio Jesus. Ela não desistiu, ela sabia o que ela queria e acreditava que Jesus era o único que poderia ajudá-la. Na tradição que foi guardada por nós na Sagrada Escritura, Jesus nos é mostrado como aquele que é perfeito. E ele ganha todos os debates com os fariseus, com os judeus, com todas as pessoas em volta. Ele sempre vence as discussões. Mas nessa situação, a mulher cananeia, como que parece que nesse diálogo, ela enfrenta Jesus. E Jesus permite que essa mulher o critica. E ele ainda elogia pelo tamanho da sua fé. Mateus coloca... Ele deixa a palavra cananeia. Não porque ela é uma mulher uma qualquer que estava lá, mas é uma parte do povo com o qual que tem conflitos com o povo de judeus. E é interessante. Aquele que não é meu, que não pertencem aos meus, aquele que é um estrangeiro, é um estrangeiro. Parece que ele tem mais fé. Como que Jesus fala isso? Dele eu posso receber, eu posso aprender, mas posso me tornar uma pessoa de fé. E parece que ela sabe como Jesus. E pede para que ele cure a sua filha. Ela é perseverante como qualquer criança, como qualquer mãe e pai que tem uma criança precisada. Ela não é judia, mas ela provoca a Deus, Jesus, em hebraico, fala a língua de Jesus. Tende piedade de mim, filho do rei de Davi. E Jesus, ele não fica tocado pela falta. Eu sei que você é como aquela moeda perdida de Israel. Como se ela estivesse o provocando, de uma certa forma. E ele como se estivesse tentando provar a perseverança dela. E ela realmente não desiste. E pede para ele quando diz assim: Senhor, ajude-me. Quando Jesus escuta isso, fala para a mulher: grande é a sua fé. Mas ela não professou nenhuma fé, ela não professava a fé deles. E não tem sinais que ela tinha uma fé dos judeus. Mas simplesmente essa mulher, ela pronunciou a verdade. Quando você fala e falamos a verdade, quando corremos e andamos atrás da verdade, quando a verdade é o sentido da nossa vida e nos conduz à vida, ela nos indica o caminho que nos leva a Deus. A história de Mateus sobre a mulher de Galileia, ele está colocado exatamente entre duas histórias de comida, de alimentos. Sobre uma alimentação que Jesus fez, que dá um milagre que
alimentou milhares de pessoas. E agora essa mulher de Cananeia, ela e a sua menina também merecem um pouco mais do que as migalhas. E assim, após isso, após esse momento, Jesus continuou a alimentar as pessoas. E a pergunta é simples. É uma pergunta muito simples que se faz aqui. Se Jesus pôde mudar a fé de uma pessoa, os fatores de fé de uma pessoa, Ele também pode fazer isso com nós, será? Todas as gerações, em todos os tempos e em todos os povos, sempre algumas pessoas são vivenciadas como de segunda categoria e são lançadas debaixo da mesa, como que eles não fossem valiosos. A gente poderia falar de um caminho de uma forma diferente, como a gente olha ao mundo de hoje, pessoas abandonadas, largadas ao sentido. A gente pode dizer assim, pessoas que não são aceitas socialmente. E Deus sabe e conhece cada uma dessas pessoas. Essa mulher, ela nos incentiva a perseverarmos a procurar o Senhor. Inclusive, quando Ele parece não reagir, quando Ele parece estar distante, como para Ele não estar interessado com o nosso destino. Essa estrangeira da Cananeia, descrita como uma mulher, mas uma heroína presente no Evangelho. Nós não conhecemos o seu nome. Ela não tem nome. Ela pode ser ou ser qualquer uma dessas pessoas hoje à noite aqui presentes nessa celebração. E a sua ação pode ser, nessa noite, pode ser usada como um modelo, repetindo as mesmas palavras, com a mesma força e com a mesma fé. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Nós nos perguntamos, será que nesse tempo de falta de fé, de apostasia, ser uma pessoa de fé, será que eu serei diferente da multidão, das pessoas ao redor da qual eu vivo, no país em que eu vivo, dos movimentos em torno de mim que estão acontecendo? Será que eu serei diferente, independentemente dos vários tipos de nome que esses movimentos tenham? Pode ser que nós, algumas vezes, nesses tempos atuais, somos tocados por alguma fé, a um pouco de amor. Mas pode ser, a maior pergunta que a gente tem que fazer hoje à noite é, será que algum de nós foi tocado? Será que eu toquei em alguém com a minha fé? Será que eu consegui tocar alguém com a minha vida e com o meu amor? Queridos jovens, vocês estão aqui no Festival dos Jovens Mladifest porque vocês procuram. Eu acredito que vocês procuram. Vocês desejam seguir o caminho dessa mulher maravilhosa do Evangelho, encontrar a verdade. E a verdade sempre nos conduz a Cristo. O encontrar Maria, e Maria também nos leva a Cristo. Vocês sigam no caminho, procurai, e vocês vão ter esse objetivo nobre. E vocês são chamados aqui a serem diferentes do mundo, que o mundo te convida a viver. Da mesma forma dessa mulher, sejam críticos a todos aqueles que têm o poder, o governo, dinheiro, posições, aqueles que decidam sobre os destinos de pessoas de todos os lugares desse mundo, para que assim pudéssemos ir no caminho do testemunho da verdade. Nada menos. Nada menos. Não é difícil, temos que ser corajosos cristãos nos dias de hoje.
como era, nunca foi tão difícil ser cristão como era no primeiro século. E os fatores é um grande desafio para a gente encontrar a verdade das coisas do mundo. São João Paulo II deu para a gente bons conselhos na busca do conselho, quando em sua encíclica Fidelis disse o seguinte: os fiéis nunca se entregam. Eles perseveram no seu caminho até a verdade porque eles têm certeza que Deus o criou. Também os pesquisadores, para que os pesquisadores encontrem os melhores caminhos encontrem e resistam todos os ataques e as tentações. E assim a gente tem que se dedicar a Deus. Por isso que continuam procurando encontrar a mão de Deus em todos os lugares. E ser assim um investigador, um pesquisador, encontrar sempre a verdade nos tempos atuais. Ele é tão válido, vale o valor da vida de um cristão. E eu acredito que uma das maiores bênçãos de uma vida que uma pessoa pode ter é a bênção da procura, da descoberta. Em torno de nós tem muitas ideologias. Muitas ideologias estão no mundo que dividem, ideologias que dividem. E assim, de uma forma simples, é fácil saber que nenhuma dessas ideologias salva. A força do Espírito, a força da fé em Cristo, a força da família que persevera e se mantém unida. Essa é a salvação. Se a gente perder isso, o que vai sobrar para a gente? E por isso é necessário olhar muito bem. E por isso que precisa preservar um olhar puro, enxergar bem. Queridos jovens amigos, vocês são a igreja. Vocês são a maior igreja, uma grande igreja. Nós não somos a igreja, nós aqui desse lado do altar. Por isso, não sejam apenas uma parte. Sejam guiados. Corrijam aquilo que não está certo. E aqueles que estão abaixo e ao teu redor e acima de vocês. Porque a verdade não suporta o silêncio. A verdade não silencia. Sejamos sinceros. Por tudo aquilo que a gente lê e comenta, como todo mundo sabe na nossa civilização, todos os grandes cientistas, os conhecidos e os não conhecidos, tentam passar para a gente uma extensão que a gente sabe muito pouco, mas é importante abrir ao espírito da sabedoria, para que a gente pudesse abrir a nossa mente e chamar a gente ao mundo, provocar o mundo a uma vida de liberdade que se chama uma vida nova. E assim nós seremos profetas. Como também um amigo meu, Stepan, ele escreveu isso da seguinte forma: os profetas não sabem que são profetas. Eles são pessoas normais, como cada um de nós. Algumas vezes eles são inseguros, choram. Eles ficam assustados e não são, muitas vezes, do que as pessoas esperam, também sofrem. Sim, mas eles sentem uma necessidade. Eles têm que superar sempre as suas fraquezas e acontece o quê? Que eles não podem ficar sem a palavra no momento de justiça. E quando tudo acontece, quando as coisas acontecem ao redor de nós, eles sabem exatamente o que era necessário falar. Mesmo que eles não tenham medo do tempo que nos cerca, das lágrimas que são derramadas, eles têm alguma coisa muito forte dentro deles. Dentro deles vive alguém mais forte do que ele, alguém mais abençoado, alguém mais forte e bravo do que eles. E eles não podem segurar isso. Eles simplesmente precisam falar a palavra que nasce no seu coração. Não tenham medo.
Não tenham medo de serem profetas nos tempos em que está onde é mais necessário a presença desses profetas. E como é necessário? É como bom escutar a sua voz. Como é bom abandonar tudo aquilo que divide, que separa a sua família e a pessoa que você ama. Se você tivesse alguma outra coisa, das coisas cabeças duras das coisas, você não tem, se você é uma pessoa muito teimosa, você não tem problema com os outros, você tem com você mesmo. Se vocês estamos com a verdade, com a justiça, então o que vai ser necessário para cada um de nós? Queridos jovens amigos, para mim muitas vezes, é uma palavra que eu repito seguidas vezes, uma palavra que invade o tempo em que nós vivemos, que descreve a força do mal. E ela é tantas vezes presente em nós, se chama egoísmo. O mal do nosso tempo é o egoísmo de todos os tempos. E o egoísmo nasce da pessoa que tem um ego próprio muito alto e que só vê si e os seus interesses. Ele escuta somente os seus interesses. E as pessoas egoístas destroem as famílias e os povos. Por isso, queridos jovens, mostrem que você pode ser diferente, que a lei do amor é ainda válida e que a divindade, que o amor é divino e doar o amor é uma bênção. Nos tempos atuais, a força, a pressão é cada vez maior. Para o homem, nesse grande momento, durante a história do homem, está sempre preso, desde as guerras até os abortos, dos vírus até as farmácias. A pressão sobre o corpo humano nunca foi tão forte. O mal metafísico está amarrado ao corpo do homem e, por isso, simplesmente preservem o seu corpo para que pudessem mais facilmente a sua alma respirar. O nosso tempo é difícil encontrar a sabedoria que diz que o Senhor tem que ser buscado. Devemos rezar ao Espírito e temos que pedir ao Espírito Santo. Saber que o amor abre espaço à misericórdia e à graça. E diz isso na nossa primeira leitura de Jeremias. O amor eterno, com amor incomensurável eu te amo. Por isso, ele mantém a graça, preserva a graça. O amor e a lei são partes do circuito de Deus, do círculo de Deus. Queridos fiéis, não tenham medo. Que o medo não entre em seu espírito. Jesus, aos seus amigos, saudou eles exatamente assim, começou assim: não tenham medo, eu estou aqui. Como é muito simples essa sabedoria de Jesus. Onde ele está, não tem medo. Onde está Jesus? Ninguém está perdido. Ninguém é um excesso. Ninguém é riscado do mapa. Portanto, que nesse tempo, bem-aventurado desse benedito tempo de agora, que vocês estão aqui, seja um tempo de comunhão com Cristo. Isso Nossa Senhora Maria nos diz. E fala para os nossos corações. Isso abre todas a sabedoria para te preparando para a liberdade e para a alegria eterna. Sigam para a sua casa.
Sejam testemunhos nas suas casas. Testemunhem das coisas simples, do amor. Testemunhem a verdade. Testemunhem a esperança. Testemunhem Jesus Cristo. Eles me dizem aqui que vocês estão aqui de quase 70 países aqui. E se tem já de bastante lugares, já tem bastante. Eu tenho um único pedido para vocês no final. Quando vocês voltarem para casa, em seus lares, em sua terra, entre os seus amigos, não silenciem. Criem Medjugorje nesses 70 países que aqui estão presentes, que estão ansiosos por Medjugorje e não fiquem satisfeitos com o status quo. A fé é uma coisa dinâmica, ela não fica parada. Quando paramos, a gente morre. Se a gente ficar parado, a gente vai para baixo, cada vez mais a gente desaparece. Ser sincero ficar parado é o começo da morte. Ficar sempre parado é o contrário à vontade do Espírito. Por isso que vocês estão aqui. Sigam em frente. Em nome de Cristo. Com Cristo, pela força de Nossa Senhora e com Maria. E assim será maravilhoso para todos vocês. O espírito de vocês será alto, tão grande como uma montanha, o coração cheio. E vocês serão testemunhos eternos. Isso é uma vida fantástica. E que essa vida também seja fantástica para cada um de vocês. Amém.